boa noite. Vamos começando devagarzinho a nossa live de hoje. Já são 8 horas em ponto. Sei que daqui a pouco o pessoal vai começando a entrar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, eu não consigo enxergar. Tu estás com o teu celular. Eu vou pegar o meu celular. Vai falar. Hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu e a Romena estamos já em isolamento há muito tempo, né, Romena? Ela por causa do bebê, né, a Bárbara. Eu por uma questão outra de saúde. Então a gente decidiu se encontrar e fazer no nosso consultório. Então hoje vocês estão conhecendo esse espaço que a gente ama muito, né, Romena? Verdade. E a gente divide o consultório. Então os dias que eu não estou atendendo aqui, a Romena está atendendo aqui, né? Então nós vamos começar. Vai lá. Gente, então, boa noite de novo, né? Para nós está sendo uma alegria enorme a noite de hoje, né? Débora, fazia muito tempo que a gente não se via. E como a gente também conversou para que essa live fosse especial, a gente também teve os devidos cuidados para que a gente pudesse se encontrar hoje aqui e fazer uma live mais próxima. Que é a live que pede hoje pra gente, uma live diferente, muito especial, que é pra gente poder reviver um pouco o nosso café filosófico, que é um momento muito agradável, sempre foi pra gente. O café começou em 2018, né, Débora, com uma proposta inspirada nos cafés da França, onde os pensadores, filósofos se encontravam para tomar um café, para conversar, para filosofar sobre a vida, tomar um vinho, e ali então circulava esse saber tão potente, e é por isso que o nosso café é tão amado assim. Ele sempre acontecia todas as quartas-feiras do mês, e a gente então podia aí desfrutar de um bom café, de uma boa reflexão, de uma boa filosofia, de uma boa arte através da música. E hoje a gente convida vocês então, né, para virem conosco, para fazer um cafezinho, para trazer o seu vinho, a sua água, o seu chá, o seu chimarrão, para a gente poder filosofar um pouquinho sobre a vida. E quem está aqui hoje para filosofar com a gente é a nossa querida psicóloga Débora Schneider, fundadora do nosso espaço Vida em Movimento, e ela vai trazer uma reflexão: aonde anda essa tal de felicidade? Liberdade versus segurança. Aproveita e já aperta no aviãozinho que tem ali, convida as pessoas para vir com a gente. E eu passo a palavra então para nossa querida Débora. Onde anda essa tal de felicidade? Vamos lá. Vamos começar pensando. Opa! Fica aí. Você não tá. Então vamos lá. Hoje a gente optou em fazer, nós estamos fazendo algumas testagens sobre a rede social, né? Então a gente preferiu não dividir a câmera, né, ao meio do celular, e divulgar no nosso espaço, no Insta do nosso espaço e no meu pessoal, né, meu profissional, na verdade, né? Então por isso é o pedido, faça um movimento aí e chama quem puder participar com a gente. Logo quando a gente pensou em reeditar, esse é um tema que nós fizemos então há 2 anos atrás, no café, né? Realmente num café, num espaço de um café, onde as pessoas iam, a gente dialogava, comia, bebia, né? E a gente ia pensando sobre coisas da vida. Nós pensamos em reeditar. O primeiro café filosófico presencial foi exatamente esse, aonde eu questionava e eu trouxe para esse questionamento aonde está essa felicidade, onde está essa coisa que se chama felicidade. E eu trouxe para pensar junto conosco o polonês Bauman, que ele viveu até 2017. Vou trazer a francesa Simone de Beauvoir,
falecida em 1986. E eu finalizo com o alemão Nietzsche, em 1900, Pensamentos. E o que esses pensamentos de 1900 podem nos provocar hoje, 2020, e no meio de uma pandemia? Eu vou deixar livre, o Café Filosófico tinha isso. Ele deixava livre o pensar de quem estava ali. Eu não vou ficar trazendo essa ou muitas situações vinculadas à pandemia, mas que cada um construa o seu pensar. Um pensar, ou qualquer pensar. Como nós somos individuais, o pensamento também, ele toca individualmente um ao outro. Então, aonde anda essa felicidade? Como construir essa felicidade? Romena, como viver em uma sociedade onde é marcada pela falta, é marcada pela insatisfação, é marcada por incertezas, é marcada por incertezas políticas, financeiras e sociais. Como viver numa sociedade e não ser capturado por uma lógica onde o tempo é o dinheiro, e é o controlador dos nossos fazeres? Felicidade ou infelicidade? Pausado. Por que isso aconteceu? Só um minuto, queridos. Mostrou. O meu tinha apagado. Aqui também são um pouco. Só um minuto. Acho que caiu a internet do espaço. Voltou agora? Estão me ouvindo? Não, esse aqui não. Tá. Tá sim? Tá, e onde é que parei? Será? Só um minuto. O meu já voltou? Voltou. O meu já voltou. Do espaço o do espaço a gente tá olhando, tá? Ou eu vou publicar aqui no espaço para olhar, no meu. Então a Rafaela vai fazer essa chamada de quem tá no Insta do espaço para voltar, e a gente vai fazer no meu Insta só, tá bem? Ok? Certo? Então vamos lá. Agora eu não sei aonde a gente parou, mas eu vou voltar um pouquinho. Eu vou trazer que a felicidade e a infelicidade, ela não é um acidente. Felicidade é uma escolha. Como assim felicidade é uma escolha? Mas eu não escolho a morte de ninguém, mas como eu enfrento ela, é uma escolha. Simples assim, mas tão difícil. Quem eu realmente quero, percebam como a felicidade é uma escolha. Quem eu realmente quero estar e ter, falou aqui de novo, Só escureceu. ao meu lado. Quem eu quero estar ao meu lado? Quem eu quero? Quem você quer que esteja ao seu lado? Isso é uma escolha. Tem escolhas que fazem, tem parcerias que são super potentes e muito bacanas. E se tem? Tem outras pessoas, sabe quando entra uma nuvenzinha, aquela pessoa nos provoca quase como se ela tivesse uma nuvem negra? Sim. Precisamos pensar o quanto nos aproximar, o quanto ajudar, mas o quanto também nos proteger. Sim? Quais coisas eu quero deixar e quais eu quero intensificar na minha vida? Isso é uma escolha. Escolha entre ser feliz ou ser infeliz. Quais projetos eu quero criar? Que planos eu quero? O que eu quero para os próximos anos? Eu quero a vida assim como ela está? Se eu quero, você já está no caminho da felicidade. Se é assim que você quer. Se não é assim que você quer,
algum caminho diferente precisa ser traçado. Uma escolha. Mas como, Romina? Gente, ser feliz em uma sociedade onde a aparência é tão importante. Se tudo é uma escolha, toda escolha gera angústia, né? Então não existe receita para uma felicidade completa, sem angústia. Isso aí é papo de vendedor de curso, ok? E Bauman fala isso, já estou entrando em Bauman. Ele dá uma martelada nisso com promessas de uma vida idealizada. E os outros também vão entrar nisso. Toda escolha vai implicar uma perda. Se você escolhe estar casada com o Diogo, né? Uma bela pessoa, você escolheu não estar casada Com todos os outros. com todos os outros. Ótimo, ótimo. Com todos os outros. Ok, perfeito. Então toda escolha implica uma perda. Mas toda escolha implica uma apropriação muito bonita, muito bonita. Sair da zona de conforto e pensar, será que eu estou feliz mesmo? Mas o que é essa felicidade que eles fazem? Sabe que tinha uma coisa no passado que era muito interessante. Quando eu era pequena, isso lá, então já fazem uns 46 anos, quando eu tinha 4 anos. Okay. Os canais de TV, as escolhas que nós tínhamos que fazer nos canais da TV, era entre 4 canais. Se todos funcionavam, botando aquele... Como é que era o nome daquele negócio que botava até na antena, gente? Bombril. O bombril na antena, 4 canais funcionavam. E a gente achava aquilo maravilhoso. Hoje a gente tem 100 e poucos canais e acha pouco. Falta. Tá faltando. Antes a gente escolhia aquela pizza lá tradicionalzinha, agora a gente vai fazer um pedido no iFood para uma pizza, pra gente ser feliz então naquele momento. Mas daí a gente fica, porque tem 100 e tantos sabores. Certo? A dificuldade de escolha aumentou com a dificuldade de opções. Mas a escolha é fundamental. E a escolha e a angústia que nos gera isso, ela fere a ferida narcísica pra gente. É uma ferida narcísica, porque a gente não pode ter todas as pizzas, é impossível. Assistir todos os canais, é impossível. Não é assim. Mas me faz movimentar em direção a algo. Tudo muda. Ou eu faço mudar em mim, ou eu fico lutando contra. Mudar não é fácil. Mas eu afirmo que nesse período de pandemia e pós-pandemia, não mudar pode ser fatal. Simples assim. Bauman traz um pensamento muito interessante quando ele faz essa lógica de pensar a felicidade e a vida. E ele diz que tem 2 valores essenciais, absolutamente indispensáveis para uma vida feliz: segurança e liberdade. Você não consegue, ele afirma, Bauman afirma, se você não tiver esses 2, você é infeliz. Não existe felicidade sem segurança e sem liberdade. Ao mesmo tempo, ele acha difícil nós acharmos a mina de ouro, que seria o equilíbrio constante entre esses 2. Mas ele diz, e ele até nos sinaliza Sócrates como um exemplo de vida que chegou muito
próximo dessa mina de ouro entre segurança, liberdade igual a felicidade. Segurança, olha que interessante que o Bauman traz. Segurança sem liberdade é escravidão. Simples. Segurança sem liberdade é escravidão. Pensem. Ao mesmo tempo ele diz que liberdade sem nenhuma segurança é um caos total. Segurança sem liberdade, escravidão. Liberdade sem segurança nenhuma é um caos total, não o caos produtivo. Cada vez que você ganha mais segurança, você entrega um pouquinho de liberdade. Cada vez que você quer um pouquinho mais de liberdade, você entrega um pouquinho mais segurança. E o Bauman, ele cita o Freud e ele diz assim, que se o Freud, ele leu, no Mal-Estar da Civilização, Freud trouxe naquela época que a civilização daquela época, ela fez uma troca e que gerou um problema naquela civilização onde o Freud viveu, aonde se entregou demais à liberdade em prol da segurança. Então era uma infelicidade que estava ali, por quê? Porque não estava se equilibrando esses dois lugares. E Bauman brinca que se Freud vivesse hoje, ele iria falar hoje, antes da pandemia, vamos pensar. Ok, antes da pandemia, porque o Bauman faleceu em 2017, ele diria que essa geração mais nova aí entregou muita segurança em prol de liberdade. E isso não é bom também. E o quanto, Débora, só... Ótimo. Estar em equilíbrio não é algo estático, né? Não é a todo momento que tu vai ter segurança e liberdade no mesmo... Perfeito. Né? Tem esse alto e baixo, dependendo da situação, do contexto que a gente está vivendo, né? Somos equilibristas no viver, mais ou menos. Né? E é esse movimento de ir se pensando. Então ele fala que viver em civilização é uma troca, gente. É uma troca, né? O tempo todo é uma troca, né? E que você nunca vai parar de procurar aonde esses dois lugares vão estar mais equilibrados, suficientemente equilibrados. Outra coisa que ele traz, além da liberdade e da segurança, o Bauman traz uma coisa que nos ajuda também a pensar na questão da felicidade. Ele diz que tem duas coisas. O destino, entre aspas, eu trago aqui porque entre aspas, porque precisa se entender o que Bauman entendia sobre destino e não o que a gente entende sobre destino. Bauman, o destino é o apelido que ele deu às coisas que acontecem e que a gente não tem influência nenhuma. Eu não tive influência nenhuma sobre a pandemia. Eu não tenho influência nenhuma sobre o clima. Ótimo. Eu não tenho influência nenhuma, não tive influência nenhuma em ter nascido na família Schneider. Não tive, né? Foi o destino, entre aspas, tá? Então, assim, é o apelido que ele dá para coisas que a gente não consegue, não tem a nossa intervenção. E outro que ajuda a pensar esses equilíbrios é o caráter. Caráter, ele entende algo que nós podemos mudar, aperfeiçoar, boa parte está sobre o nosso controle. Essas duas são as definições de Bauman. E o que ele traz? Vamos pensar uma coisa. Romena, se tu tivesse nascido 20 anos antes do que você nasceu, seria diferente? Muito. Muito. As tuas opções de escolha seriam diferentes. Se
Se tivesse nascido numa favela, Romena? Nossa, muito diferente. Muito? Muito diferente. Se tivesse nascido numa casa de milionários? Muito diferente também. Percebe? Então tem uma gama de coisas que acontecem que nós não dominamos. Mas ele diz, há uma gama de opções que nós podemos construir. Não dá para dar uma receita de felicidade, por isso que a lei diz. É individual, a felicidade é individual, não tem outro jeito. O que para mim às vezes pode dar uma felicidade, para ti pode não dar. E é simples isso. Isso é simples. E ele provoca uma coisa que eu acho muito bacana, gente. Qual a relação entre felicidade e consumo? Se a felicidade é individual, vamos lá. Pois então. Se a felicidade é individual, como ser feliz numa sociedade onde os padrões são impostos, onde se ditam os desejos, onde parece que quase criam os desejos na nossa mente? Como ser feliz numa sociedade que nos dita como devemos ser? Posso? Por favor. Acho que um exemplo disso, assim, é a gente pensar, e pensando nos meus atendimentos, assim, né, com as pessoas, o que elas trazem. Muitas vezes aquela dificuldade da gente escolher qual roupa colocar, qual compra vai fazer de uma blusinha nova, né, qualquer coisa que a gente vá comprar, será que a gente compra aquilo que a gente realmente gostou de primeira olhada ou a gente compra aquilo que o outro iria achar legal? Perfeito. Ele vem nesse pensamento. Né? Então, assim, o que é a felicidade? Tem como ter uma felicidade padrão? Não. Bauman diz não. Não. E daí ele vem com uma frase que eu acho muito forte, que eu vou trazer para vocês. Insolúvel contradição interna de uma sociedade que estabelece para todos os membros um padrão de felicidade que a maioria destes todos é incapaz de alcançar. Porque a desigualdade é enorme. Ganhar, e ele faz uma outra provocação, eu vou trazer literal, porque é muito bacana o que ele fala, né? Ganhar bastante dinheiro para adquirir bens que só podem ser obtidos em lojas, ele diz, é um ônus pesado demais sobre o tempo e sobre a energia para nós usufruirmos dos bens não comerciais, não negociáveis, como o amor e a amizade. Dá para pensar muita coisa, né? O que é interessante ainda que ele traz, daí eu vou para Simone de Beauvoir, é que foi feita uma pesquisa muito longa e muito interessante em vários países. E ele usou então essa pesquisa no seu livro. E olha que interessante. Ele diz que os índices de satisfação com a vida, de felicidade da vida, só crescem de modo significativo até o ponto em que a carência e a pobreza são substituídas pela satisfação de necessidades essenciais, um conforto necessário. Então, olha só, os índices da satisfação sobem quando a gente acha esse conforto necessário e saudável. E o curioso é que eles param de subir enquanto satisfação, quando busca demais as coisas materiais, e a satisfação e a felicidade decrescem quando ultrapassa o limite em busca de coisas materiais.
porque é uma linha muito curiosa. Se a felicidade ela está num objeto, é uma linha que nunca vai ter chegada, nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre insatisfeito. Eu vou estar sempre querendo muito, ou então eu dou muito da minha liberdade porque eu preciso trabalhar. Então eu só busco aquela segurança e aquelas coisas, né? Ou eu fico fora de um padrão de sociedade. Parabéns para nós que vivemos fora de um certo padrão imposto. Sim? Sim. Infelizmente, essa pesquisa também traz que quando aumenta demais o nível de riqueza de uns, a taxa de criminalidade aumenta. Lógico, porque não se rouba mais para comer. Se rouba por celular, se rouba por um óculos, se rouba por um note. Mas se a felicidade é isso, eu preciso disso. Então eu vou em busca de quê? Disso. Ele alerta para isso, porque é uma linha de chegada que não tem fim. E ele é muito bacana quando ele diz que a segurança e a liberdade, elas não podem, e elas não precisam ser contraditórias. Elas devem estar juntas. Juntas. E é isso que a Romana falou. No mundo atual tem uma coisa muito difícil que é um aprisionamento frente ao olhar do outro. Então, o que o outro vai achar da minha postagem? Eu digo muito isso que o Face ou o Insta, algumas vezes, eles produzem felicidade naquele que está olhando a foto, sim? Sim. 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 E aquele que, às vezes, não se coloque, né, em todos esses lugares, às vezes se posta exatamente para causar inveja no outro. E eu digo para vocês o seguinte: felicidade de fotografia é muito fácil. Romana, vamos tirar uma foto? Sim. Sorriso. O sorriso vem. Então, felicidade de fotografia, uma coisa é a gente querer compartilhar nossas alegrias. E como, nesse momento, muitas pessoas sofrem por causa disso. Né? Muito. Então, assim, quando vocês estão olhando a vida de vocês tomaram uma decisão por estar mais seguros dentro de casa, e daí alguns estão indo para a festa tal, clandestina, eu vejo muito acontecer isso. Se tu tomou a decisão entre equilibrar a tua segurança dos teus familiares e abrir mão de uma certa liberdade, fica faceiro. Você está tomando essa decisão. Né? Então, igualar a felicidade a uma fotografia, cuidado com isso. Tá? Agora eu vou dar uma paradinha. Antes de irmos para Simone de Beauvoir, sem treino. Ó, deixa eu só dizer que isso é novo pra mim, tá, gente? Sem treino. Mas a gente gosta de brincar, né? A gente gosta de se divertir também. O nosso trabalho, alguns falam, né, Romena, como é que vocês conseguem passar um dia inteiro só escutando problemas? Tem isso também, faz parte, né? Mas também tem muita coisa bacana quando a gente acompanha a potência dos nossos pacientes. Tem muita felicidade junto na psicologia. E eu vou buscar uma música numa coisa mais saudosista. Talvez papai esteja aí, nem sei, mas vamos lá. Papai tá aí, tá? Ótimo, papai. Essa o senhor vai cantar junto daí, então, lá de São Paulo. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora
saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começa a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Muito bom. Agora dá pra cantar junto. Isso. Não dá o delay. Não dá o delay, a gente se diverte daí de outro jeito. E eu coloquei essa música porque vem de uma simplicidade, Bauman nos provoca numa felicidade que é mais simples, até no interior, lá de fora. Vamos lá. E eu trouxe mais uma pensadora, diga uns minutos, por favor. Mais uma pensadora, Simone de Beauvoir, tá? Porque para mim ela tem uma representação muito interessante que se aproxima muito da liberdade, desse equilíbrio entre segurança e liberdade. Simone de Beauvoir, escritora, filósofa francesa e a maior, talvez, provavelmente, a maior teórica do feminismo, tá? E naquela época era muito difícil. Não é como hoje, né? Onde as mulheres não recebem os mesmos salários que os homens, Não. né? Isso tudo ela conseguiu mudar, né? Não, Mas ela já lutava por isso e nós, né, inspirados em Simone de Beauvoir, devemos continuar essa luta, né? E ela escreveu O Segundo Sexo porque ela queria trazer a lógica de que a mulher não é o segundo sexo. O homem e a mulher têm os mesmos valores, têm valores iguais, são humanos, são pessoas que merecem o mesmo respeito. Ela entra num contexto, então, nesse lugar, onde a mulher era, a felicidade da mulher era aprisionada. Ela era esposa, ela era mãe, ela era dona de casa e trabalhadora mal remunerada. A mulher precisa deixar de ser o outro. Olha que curioso o que ela diz. A mulher precisa deixar de ser o outro. Você colocou o sobrenome do teu esposo? Não é uma crítica, é bonito, mas a lógica, ela provocava pensamento sobre isso. Por que não pode ser o teu sobrenome? Né? E não é quem comanda ou quem faz outras coisas, não é nada disso. Mas ela questionava a lógica de igualdade, de humanidade, de luta igual. Por isso, a Simone de Beauvoir, a gente fala, quando a gente lê ela, né, Romana, que ela não é uma mulher, ela era várias, várias mulheres. Ao mesmo tempo, olha que bonita a vida dela, ao mesmo tempo que ela era conhecida como uma filósofa de comportamento escandaloso para a sua época, de vida desregrada, boêmia, ela tinha ao mesmo tempo um relacionamento estável com Sartre. Eles moravam no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes. Os dois estudavam muito, os dois respeitavam esse espaço. Ao mesmo tempo que ela tinha essa lógica dessa liberdade interessante, ela tinha algo muito curioso. Ela era muito organizada. Muito.
quando ela fez as pesquisas sobre o segundo sexo, esse livro, né, que é um livro bem interessante de ser lido, ela já era reconhecida intelectualmente na região. Mas o que ela fazia? Ela acordava muito cedo, ia em direção à biblioteca da França, aonde tinha uma fila enorme de estudantes querendo entrar, e ela em momento nenhum usou do seu nome, posição, porque ela acreditava que os usuários da instituição pública, ninguém tinha que ter distinção, mesmo ela sendo alguém renomada. Ninguém tinha que ter distinção. Então ela entrava na fila, então ela tinha tempo para estudar, ela tinha uma rotina muito regrada de encontros com amigos, de encontros com seu amor, o Sartre, e ela tinha muita organização, disciplina. Então, quando vocês escutarem que Simone de Beauvoir era uma... que nome eu vou usar? Uma louca, doida. Né? Doida e tal. Questionem, porque tem pouca leitura sobre a vida dela, de fato. Tá? Ela tem, no mínimo, uma disciplina de dar inveja. E olha que interessante, ela também controlava muito bem o dinheiro. Então, naquela época, e ela gostava, ela falava até que ela chegou a dizer que comprar para ela era um prazer, dava uma certa felicidade. Mas ao contrário do Sartre, o seu então namorado, marido, né, namorido, vamos dizer assim, ela sabia investir o dinheiro. E ela guardava o dinheiro. E ela conseguiu comprar um carro naquela época, uma mulher. Pensem o que é isso. E ela conseguiu guardar dinheiro para viajar para vários lugares. E preciso dizer que sem o Sartre, porque ele não guardou o seu dinheiro e eles tinham essa organização. Então ela teve uma vida muito interessante, mas muito disciplinada. Ela sempre foi assim. E a felicidade para Simone de Beauvoir era uma missão. Na cabeça dela, era uma missão ela ser feliz. Porque era essa vida que ela tinha. E ser infeliz é uma escolha. Mas a felicidade se constrói como? Ela dizia que só com esforço, com conhecimento, com amores, com pessoas e para ela com a escrita. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. A Simone de Beauvoir, ela conseguiu equilibrar entre a liberdade e a segurança. Ao fato do destino, entre aspas, entendendo como Bauman, ter nascido mulher, mas se tornou, enquanto caráter e luta, uma grande filósofa. Frases da Simone de Beauvoir. Olha que interessante. O segredo da felicidade e o cúmulo da arte é viver como todo mundo e ser como ninguém. Olha que lindo. Olha o que ela traz. E que parece ser revolucionário, que ela vai demais pro lance da liberdade ao invés da segurança. Mas depois eu contraponho. Ela contrapõe, não eu. Chamo Simone de Beauvoir novamente. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre, é ter livre-arbítrio. Ela fazia qualquer coisa? Não, porque olha um outro escrito dela. Cada um de nós
é responsável por tudo e por todos os seres humanos. Superatual. 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 Façam as reflexões. A última frase dela. Conhecimento próprio não é garantia de felicidade. Mas isso está ao lado da felicidade e pode fornecer a coragem para lutar por ela. Simone de Beauvoir. Preciso saber quantos minutos nós temos. E agora eu vou trazer o último pensador, brevemente. Quantos minutos? Então eu tenho 17 minutos. 17 minutos. Ótimo, ótimo. Eu trago para a gente pensar também aquele filósofo então alemão, Nietzsche, aonde ele traz que se vivia uma crise de valores. E ele fala dessa transvaloração dos valores. E ele traz o devir nobre como o livre, e ele traz um devir escravo como um preso. Um preso que não pensa e não questiona o que de fato lhe constitui como pessoa e lhe faz feliz. Sabe aquela lógica de Maria vai com as outras? Sim. Esse é o devir escravo nietzschiano, que não tem a liberdade para criar o seu próprio viver. E o Nietzsche faz uma martelada assustadora nessa lógica de um ideal de felicidade. Então, que para mim ser feliz eu preciso disso. Daí quando eu chegar lá, daí eu vou ser feliz. Ele rompe com esse ideal de felicidade. Ele tira e ele coloca em suspeita tudo o que estava ditado. Uma coisa ele também chama: não existe felicidade sem tensão, pois não existe vida sem tensão. Quando acaba a tensão, acabou a vida, morremos. Ele é o filósofo da suspeita, ele pensa se está sendo dito para todo mundo, cuidado, veja se é isso mesmo. Pense o que te dá uma alegria tranquila. Será que você que está assistindo aí já não está feliz e acha que não está? Porque o que eles estão trazendo é isso. Que às vezes a gente olha o olhar do outro achando que a gente não está feliz com o que a gente já tem. Como? Muito disso. Muito. Então a infelicidade às vezes é coletiva e a felicidade é individual. Sim? A infelicidade muitas vezes é uma construção realmente coletiva. E a felicidade é individual. Então a felicidade em Nietzsche é isso aqui. É o que nos torna potentes. É um encontro com um café que nos torna felizes. É encontrar pessoas aqui, né, do outro lado, e daqui a pouco trazer um pensamento, um fragmento de pensamento. A infelicidade vai pensar assim: que saco, agora eu preciso fazer lives. Que saco, não estou com vontade de fazer isso, mas vou ter que fazer. Agora, se você agarra, é isso que nós temos para hoje? É isso que é possível? Então nós agarramos e nós aumentamos a sensação de potência de vida. E daí vocês vão pensar assim: Débora, mas a tua vida e a da Romena são redondas. O tempo todo vocês estão felizes? Não. Mas eu vou te dizer que a maior parte do tempo da vida eu estou feliz e a Romena também. Sim. Tá?
Então, ter tristezas não quer dizer que a gente está infeliz. Simples assim. E eu trago uma frase minha mesmo do nosso livro Felicidade, Vida e Movimento. Somos no exato momento aquilo que sempre sonhamos e no próximo talvez aquilo que nunca imaginamos. Eu nunca imaginei ter que chegar de máscara. Eu nunca imaginei, Romena, ter que fazer isolamento e você também pra gente se encontrar. Né? Mas é isso, a subjetividade. E eu vou terminando o pensamento e essas provocações sobre felicidade e segurança e aonde anda. E eu trago uma passagem de Zaratustra, aonde ele se inspira no Evangelho de Cristo, de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha. E ele faz uma leitura ao contrário. Vocês lembram que as pessoas chegavam para Jesus para ser curados, pessoas que faltavam pernas, pessoas que eram mancos também, pessoas que não falavam, chegavam porque faltava. O Zaratustra, ele cria como se ele estivesse lá em cima na montanha e ele começa a olhar lá embaixo, começa a se aproximar e subir a montanha uma coisa e ele não consegue entender o que é essa coisa. O que é isso que está chegando? Quanto mais vai se aproximando, mais curioso, ele não consegue identificar. E daqui a pouco, quando está bem próximo, ele vê que é uma orelha enorme e no tronco, embaixo, um ínfimo homem. O excesso de orelha, que escutava tudo, e pouco de corpo. O excesso de informações, o excesso de desejos construídos. E ele nos chama a ter orelhas bem pequenas, sutis, para escutar o que em nós é essencial. O que em mim, o que em ti é essencial para uma vida tranquila, feliz, livre, segura. E eu trago o Rubem Alves. E ontem o Gilvão, um amigo meu do Espírito Santo, foi muito interessante. Ele botou isso no Face dele. E eu disse, eu vou usar isso amanhã na live, coisas dessa vida. E Rubem Alves diz assim, lendo literal Rubem Alves: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Nietzsche nos chama isso, orelhas pequenas. Orelhas pequenas para saber o que de fato é raro, singular, sutil, imprescindível para a nossa felicidade. O escravo habita-nos, basta-nos viver. E viver significa para nós transmutar, transformar tudo o que nos atinge em luz e chama. Não poderíamos viver de outro modo. Depois dessa. Então, a felicidade precisa fazer sentido para cada ser. É individual, é singular, mas para isso é preciso permitir-se sentir. E permitir-se sentir e ser feliz é libertar-se do olhar do outro enquanto ideal construído na lógica do ter ao invés do ser. Felicidade é a arte do sentir. Ser feliz não exclui ansiedades, incertezas, angústias, tristezas ou decepções. Mas certamente ser feliz não inclui a busca incessante pelo ideal construído por esse olhar do outro. Ser feliz não é ter tudo que os outros gostariam,
mas é ter amor pelo teu tudo. E pelo teu tudo, o que é o teu tudo? Pelas nossas preciosidades e raridades da vida, do seu acontecer. Qual é o teu tudo? Para sentir felicidade, é preciso um pertencimento de si mesmo. É ser autor da sua vida, da sua história e das suas escolhas. Ser feliz também é perder algo. Sempre perdemos algo e sempre ganhamos algo. É aceitar a roda da vida com os seus altos e baixos. É recusar o ideal da alegria o tempo todo, porque rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Ser feliz é saber deslocar a lupa. Para onde estamos olhando enquanto a vida acontece? Olhamos para as coisas que não temos ou não somos enquanto uma falta? Colocamos uma lupa sobre isso. Mas e será que entendemos qual é o sinônimo de falta na nossa vida? E qual seria o seu antônimo? Excesso, será? O que estamos querendo? O que estamos sendo? O que estamos desejando? Qual é a felicidade que estamos vislumbrando? A felicidade não é permanente, estática, definida ou estável. A felicidade não tem nome, não está fora. A verdadeira felicidade só pode ser sentida e encontrada dentro de cada instante vivido, na experiência do viver. Felicidade é uma escolha a ser sentida. Escolhemos a felicidade a cada instante, ou a rejeitamos. Muitas vezes em prol de uma queixa do que não se tem, ou um quando 3 pontinhos eu vou ser feliz. A felicidade não é gravidez, não é uma espera, não é quando. O quando não existe. A felicidade não está no passado e não está no futuro. Ela somente pode ser sentida no presente, porque a vida é um acontecimento e a vida só acontece agora. Não acontece na sobra do passado, nem na sombra do futuro. O nosso passado nada mais é do que uma coleção de instantes, ou bem vividos no seu presente, que traz aquela saudade gostosa, ou instantes que foram negligenciados no seu presente, esperando um quando no futuro. E o futuro não existe. Ele sempre é vivido no agora. Construímos o nosso futuro hoje, somente hoje. A felicidade só pode ser sentida de verdade quando o amor à vida acontece. E podemos até colocar um nome para isso: gratidão. A verdadeira felicidade é sentida naqueles instantes em que a gratidão se faz presente. Felicidade é ter um olhar gentil e abundante para a raridade da vida e do viver. É sobre a arte do viver que o Lenine continue cantando, que há de ser leve, um levar suave, que nada me trave, em nossa vida breve, tudo que me atreve. Porque a vida é uma paixão, do início, meio ao fim. Para que complicação? É simples assim. Do alto da arrogância qualquer homem imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal felicidade.
ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. E é simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorriu. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança no futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal felicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito, é minha verdade. Eu vivo essa paixão, do início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu vivo essa paixão, no início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Amar paixão ou ser apaixonado pela vida. Quem sabe é essa última dica que eu e a Romena deixamos para o coração de vocês. Gratidão. Gratidão. Uma ótima semana, queridos. Uma ótima semana. Sempre muito feliz com vocês conosco.